Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor João Bonato, professor orientador da nossa Liga Estudantil de Ensino em Anatomia, a nossa LEA. Vamos iniciar hoje mais um dos nossos podcasts e o nosso LEAcast de hoje será sobre o esqueleto axial. Vamos, ao final desse nosso LEAcast, identificar quais são os ossos que formam o esqueleto axial e vamos também contá-los. Ao final, deveremos saber quantos ossos possui o esqueleto axial. Bom, vamos iniciar então sabendo que o esqueleto axial será formado pela cabeça óssea, pela coluna vertebral e pela caixa torácica. Vejam que essa cabeça óssea ela difere um pouquinho do crânio, visto que nos ossos da cabeça nós vamos ainda acrescentar o osso hioide. Alguns livros também dizem que a mandíbula não faz parte dos ossos do crânio, muito embora faça parte dos ossos do víscerocrânio. Mas o que é esse víscerocrânio? Ora, o crânio, propriamente dito, ele é dividido em duas partes. O neurocrânio, que é a parte do crânio que aloja o encéfalo, e são os ossos que vão formar uma caixa óssea, que vão proteger, então, o nosso sistema nervoso central encéfalo, bem como as meninges cranianas. E também pelo víscerocrânio. Víscerocrânio esse que são os ossos da face, mais especificamente falando. Pois bem, quem são os ossos, então, do neurocrânio? Antes de eu falar propriamente do neurocrânio, vamos lembrar que nós já vimos no nosso LEAcast Osteologia que os ossos eles podem ser identificados como ossos pares, aqueles que eu tenho dos dois lados do meu corpo. Então eu terei um osso no lado direito e um osso do lado esquerdo, um em cada hemisfério, e ossos ímpares, aqueles que normalmente localizam-se ali na nossa linha mediana. Pois bem, o neurocrânio ele possui ossos pares e ossos ímpares. E o primeiro osso que forma o neurocrânio é o osso frontal, é o osso da nossa testa. É um osso ímpar. Imediatamente posterior a esse osso frontal, nós vamos ter um par de ossos, que serão os ossos parietal. Então, o osso parietal, ou os ossos parietais, o nome já começa com par, identificando então para nós que o parietal é um osso par. Posteriormente ao parietal, nós vamos encontrar um outro osso ímpar, que será o occipital. Latero-inferiormente ao parietal, nós vamos encontrar outro osso par, que será o temporal. E anteriormente a esse temporal, ou a esses temporais, e ínfero posteriormente ao frontal, nós vamos encontrar um osso muito bonito, parecendo uma borboleta, parecendo um morcego, que será o esfenoide. E, por fim, um osso que vai originar-se bem na linha média da cabeça,
e vai descer pelo nosso septo nasal, que será o osso etimoide. Então, vamos à contagem. Frontal 1, parietal 2, temporal 2, occipital 1, esfenoide 1, etimoide 1. Temos aí os 8 ossos do neurocrânio. Esse neurocrânio também ele é identificado de duas formas. Ele possui um teto, a parte onde a gente fica normalmente careca, normalmente calvo, que é a região da calvária. Então, essa região do teto do crânio, da cúpula do crânio, nós vamos chamar de região da calvária, formada principalmente pelos ossos frontal e parietal. E depois nós teremos a base do crânio, que é o assoalho. E nessa base do crânio nós teremos principalmente o esfenoide, o temporal e o nosso osso occipital. Daí vamos para o nosso viscerocrânio. No viscerocrânio, nós observaremos que a maior parte dos ossos será par. Então, os nossos ossos do viscerocrânio, em sua grande maioria, serão pares. Vou começar então pela minoria. E começando pela minoria, eu começo pela mandíbula, que é um osso ímpar. E vou começar depois da mandíbula, que alguns autores sugerem não fazer parte do crânio, mas sim do viscerocrânio. Vou começar então oficialmente pelo crânio, com o osso vômer. O vômer vai encontrar o etimoide, que é do neurocrânio, e junto vão fazer ali o septo nasal, a parte óssea do septo nasal. Pois bem, então temos os dois ossos ímpares, a mandíbula e o vômer, e agora vamos aos ossos pares. Começamos com a maxila, que antigamente foi chamada de maxilar superior, é, na verdade, a maxila. Da maxila nós vamos para o zigomático, a maçã do rosto, antigamente chamada de osso malar. Então, a maxila. Vamos ao lacrimal, o osso por onde, quando a gente coloca um colírio, por vezes a gente sente o gosto desse colírio, né? Porque possui aquele canal. Então, o osso lacrimal. O osso nasal também é um osso par. As conchas nasais inferiores e o osso palatino. Muito bem, vamos repetir para ver se fechamos os 14 ossos. Então, a maxila, 2 ossos. O zigomático, 2 ossos. O lacrimal, 2 ossos. O nasal, 2 ossos. A concha nasal inferior com 2 ossos. O palatino com 2 ossos. Uma mandíbula e um vômer. Fechamos aí então os 14 ossos do viscerocrânio. Do crânio ou da cabeça,
nós vamos para a coluna vertebral. E a coluna vertebral, nós vimos que é um empilhamento de vértebras. Esse empilhamento de vértebras, por características regionais, forma 4 regiões. A região cervical, a região torácica, a região lombar e a região sacrocoxígea.